Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. E vamos para o primeiro vídeo desta semana, em que eu trago aqui um texto bíblico, às vezes um versículo, às vezes dois, às vezes uma pequena perícope e tento fazer a explicação dele, ou melhor, a descomplicação dele, de modo a clarificar o que o texto quer nos explicar à luz de uma contextualização canônica. E hoje o texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16, em que vamos falar ali sobre ser o sal da terra e sobre ser a luz do mundo. Vamos nessa? Pois bem, você sabe o que significa ser o sal da terra? Sabe o que significa ser a luz do mundo? Vamos ler os textos e tentar entender o que isso significa à luz de uma contextualização canônica. Lembrando que contextualizar canonicamente significa seguir um princípio fundamental de interpretação bíblica, que é a unicidade temática das Escrituras. Tá? A Escritura, apesar de serem vários livros, né, por 40 autores compostos, nós precisamos entender que o autor desse livro é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então, existe uma unicidade temática. Então, há a necessidade de uma contextualização canônica de Gênesis até Apocalipse para que nós possamos, então, chegar ao sentido correto do texto bíblico. E veja o que diz o texto mencionado. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Tá? E aí segue. Vós sois a luz do mundo, falando para os discípulos. Jesus falando para os discípulos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glorificar o vosso Pai que está no céu. Vamos entender primeiro o que significa ser o sal da terra. É importante nós entendermos essa figura que está sendo usada aqui, sal, né? Sal da terra. Existe uma figura de linguagem, né? E a gente precisa tentar entender o que isso significa, o que essa metáfora, né, que é o nome dessa figura de linguagem, que significa. Vós sois o sal da terra. Ora, se nós olharmos para o mundo antigo, até nos nossos dias de hoje, é que com a tecnologia, hoje não há necessidade de se usar sal nesse sentido, em que eu vou explicar aqui. Então, era muito comum usar-se o sal, né, naquele momento, naquela época, naquele período, e em outros períodos antigos, para se conservar a carne. O sal servia para isso. Ora, a carne ela já tem uma tendência, o quê? De apodrecer. Então, salgava-se a carne para que ela não apodrecesse e durasse, então, mais dias para poder, então, ser consumida. Então, a ideia do sal é exatamente essa: tardar o apodrecimento daquilo que tem tendência a apodrecer. E essa metáfora, quando Jesus usa, ora, ele foi o criador do mundo, ele criou todas as coisas. E por conta do pecado do homem, a gente sabe que a Terra está num processo de degeneração. Então a gente precisa entender um pouco o que foi a queda, o que a queda provocou na raça humana e trouxe como consequência também para o planeta Terra. Veja, quando Adão desobedece a Deus fala assim, olha, maldita é a terra por tua causa. O homem, então, ele passa a morrer, o homem passa, então, a morrer fisicamente, né? Morre espiritualmente. O homem, então, ele passa a se tornar um depravado, ele é pervertido, ele pratica maldade, tudo que flui do coração dele é mal, né? Então todas as obras dele são obras ruins, a própria justiça dele, o profeta Isaías vai dizer que é trapo de imundície, ou seja, veja que nós estamos contextualizando canonicamente. Ou seja, o que significa? Que a terra, tanto o homem quanto a parte humana, quanto a parte não humana na terra, está no processo de degeneração, no processo de apodrecimento. A justiça do homem é trapo de imundícia. O homem é pervertido, o homem ele é degenerado. Tudo aquilo que sai do coração do homem é continuamente mal, assim também vai dizer
Moisés lá no livro de Gênesis. Então a gente percebe que existe uma degeneração da raça humana, né? E a maldição também recai sobre as criaturas, porque Paulo vai falar em Romanos 8 que a criação geme, né? Por conta da vaidade do homem, não por conta da criação, que ela não se sujeitou a isso, mas quem a sujeitou a isso? Que foi o homem com o seu pecado, né? Então perceba que a terra está nesse processo de degeneração, mas quando Cristo veio, ele veio para restaurar todas as coisas. Então ele vivifica, né? Paulo vai dizer que ele nos deu vida estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. Perceba a contextualização canônica. A gente vai em Gênesis, vai em Isaías, vai lá em Romanos, agora Efésios. Então ele fala que nós estávamos mortos e graças à obra de Cristo nós ressuscitamos. E entendemos agora que nós temos uma missão dada a nós por Jesus Cristo. E ele fala aqui, ó, ser o sal. Ou seja, significa que o mundo está degenerando por conta da desobediência a Deus. E desobedecer a Deus é não ter prazer na lei de Deus. E que lei é essa? São os 10 mandamentos. Não amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a ti mesmo, como o próprio Cristo sintetizou a lei. Então, quando nós não fazemos isso, nós entramos no processo de degeneração e assim nós estamos desde o Éden. E graças a um representante, né, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, agora nós podemos voltar a ter esse relacionamento com Deus, andando segundo a vontade de Deus, por meio desse representante que é Cristo. Então, o que ele diz agora? Agora vocês são o sal da terra, ou seja, vocês são o tempero moral. Ou seja, se a raça humana está no processo de degeneração, está apodrecendo, vocês são agora esse tempero para tardar o apodrecimento daquilo que tem tendência a apodrecer. E tardando esse apodrecimento, nós seremos então o sal da terra, de modo que quando Cristo voltar na sua segunda vinda, então ele restaurará consigo todas as coisas, tanto a parte humana quanto a parte não humana. Lembrando que a gente fala de salvação somente para a parte humana. Tá bem? Então, quando Jesus Cristo diz, olha, vocês são o sal da terra, ele está dizendo assim, vocês são o tempero moral de uma humanidade depravada, caída. Então, vocês ter a obrigação de tardar o apodrecimento. E como é que nós vamos fazer isso? Tardar esse apodrecimento daquilo que já tem tendência a apodrecer. O próprio Jesus disse assim, pregai o evangelho e ensinai tudo quanto eu vos tenho dito. Então, é fazendo isso, né? Tendo comportamento de cristão, falando do amor de Deus por meio da pessoa de Cristo, né? Amando, tendo prazer na lei do Senhor, como diz o salmista no Salmo 1. Então são essas coisas que vai fazer com que nós nós sejamos, melhor dizendo, o sal da terra, né? Então nós vamos ser aquele elemento que vai fazer com que tarde-se o apodrecimento daquilo que tem tendência a apodrecer. Essa é a ideia de sal da terra. E agora, partindo para outra parte, a segunda parte aqui do nosso vídeo de hoje, o que significa ser a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, né? Ele segue, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram-se na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E que boas obras são essas? É o amor pela lei de Deus. É o amor pela lei de Deus. Então, se Jesus fala, vocês são a luz, vocês vão trazer luz. Por quê? Porque o homem está numa condição de escuridão. O homem está numa condição em que ele não enxerga a verdade. E quando Cristo veio, preparou os seus discípulos, agora diz, vocês vão pregar o evangelho, agora vocês vão mostrar a verdade, vocês vão trazer luz, iluminar, mostrar para eles qual é o caminho. E quem é o caminho? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos essa missão também de sermos luz, de iluminar o caminho para que aqueles que estão no escuro vejam qual é o caminho, então passem a seguir a Cristo. Então ele diz, olha, alumia todos os que encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E nós fazemos isso falando, nós fazemos isso praticando. Então nós fazemos isso amando a lei de Deus, tendo prazer na lei de Deus e mostrando aos homens que existe um caminho, existe a verdade e existe a vida. Isso é ser a luz do mundo. E aí ele vai dizer por que nós devemos... Ele vai dizer... E o que nós devemos fazer sendo isso? Ele segue dizendo aqui, olha, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Ou seja, nós fazemos isso para aqueles que enxergam, que passarem a enxergar
que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e também futuramente, posteriormente, depois de serem convertidos pelo Evangelho, passem a ser a luz da terra, a luz do mundo e o sal da terra, eles também glorifiquem a Deus, assim como nós temos a obrigação de fazer isso para glorificar a Deus. Então, é isso. Ser o sal da terra é ser o tempero moral. É ser o, perdão, estou com uma gripe forte. É ser o tempero moral e ser a luz do mundo. E a ideia que ele traz aqui é essa, ó. É a esfera dominada pela justiça, pela bondade e pelo conhecimento de Deus. Então, a luz do mundo tem a ver com isso. Pela justiça, quando é justiça, a gente olha para quem? Para a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Né? Para a bondade de Deus. E o conhecimento de Deus. Se eu conheço Deus, eu conheço a sua lei, que é boa, perfeita e agradável. Porque a lei de Deus não é algo externo a Deus, mas é algo dele, né? É qualidades dele. Então, é isso que significa ser o sal da terra e ser a luz do mundo, tá bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida com esse pequeno vídeo, com essa pequena explicação. E se você tem algum texto que gostaria que nós trouxéssemos aqui a explicação dele, à luz de uma contextualização canônica, deixa aí nos comentários. Tá? É importante também que você curta, comenta, se inscreva no canal para que esse canal se torne relevante e alcance outras pessoas também, tá? E se você deseja ajudar este canal no crescimento, você pode se tornar membro. Se tornando membro por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda no crescimento deste canal e ainda tem acesso a cursos, a conteúdos exclusivos para membros, tá bem? E assim você vai colaborar no crescimento desse canal e na disseminação de uma boa teologia, tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo de um e-book que eu escrevi, está disponível também na Amazon. Vou deixar o link da Amazon disponível para poder ter adquirido por apenas R$ 9,90. Você vai ter acesso a um e-book de aproximadamente ali 30 páginas, em que eu faço um breve ensaio teológico sobre o real significado do termo educação cristã. Muito se fala em educação cristã, e às vezes a compreensão que se tem acerca desse conceito de educação cristã está bem longe do que de fato é educação, tá bem? Então você pode também contribuir dessa forma e terá em mãos aí um material muito bom para você poder começar a entender o que de fato significa a educação cristã, tá bem? Então fique com Deus, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não acontecerá.